No final do século XIX, início do XX, começou em nosso mundo uma transformação que iria modificá-lo radicalmente. Através da introdução de uma arquitetura que rompia totalmente com a tradição milenar de construir, nosso mundo ficou feio, extremamente feio. Mas não se tratava apenas de um projeto estético ou técnico. Essa ruptura fazia parte de um projeto de dominação, uma grande ação de engenharia social. Com a transformação do ambiente em que vivemos, toda a nossa formação cognitiva foi afetada e, de maneira inconsciente, a humanidade sofreu um processo de mecanização das mentes e padronização dos comportamentos. Sofreu um desligamento de suas raízes, tanto terrenas quanto das que nos unem à fonte sagrada. Entender como este processo aconteceu é fundamental para que possamos entender a arquitetura, que é o objetivo desse curso. Porém, antes de começar nossa jornada de entendimento, será importante relembrarmos um pouco do que foi feito antes, para que, ao vermos nas aulas tantos exemplos feios e opressores, não percamos de vista a referência de um mundo diferente, belo, que foi construído durante milênios e do qual ainda restam inúmeros exemplos.
Boa noite, eu sou Fabiano Fazion e esse é o curso Entenda Arquitetura. Hoje eu vou fazer uma breve introdução explicando qual é o objetivo do curso, como é que ele vai ser estruturado, tá? Para quem tem interesse em entender arquitetura, então possa saber do que nós vamos tratar, ok? Então vamos a isso. Muito bem. O curso Entenda Arquitetura. E vamos começar falando de quem sou eu. Afinal de contas, por que eu estou aqui dando um curso de entendimento de arquitetura, né? Eu sou, como eu já disse, eu sou Fabiano Fazion, eu sou arquiteto, eu também sou mestre em História, doutor em Gestão Urbana e doutor de Pesquisa em Arquitetura, que o título correto é Dottore di Ricerca in Architettura, tá? Um título que eu obtive na Itália, por isso que ele está aí em italiano. Muito bem, eu nasci em Maringá, no Paraná, em 65, e por que eu considero importante citar esse fato, né? Maringá foi uma cidade projetada por um engenheiro que recebeu influência dos arquitetos que projetaram as cidades jardins inglesas, tá? Ele trabalhou com o Barry Parker, quando o Parker esteve aqui no Brasil fazendo uns projetos. O Jorge de Vieira Macedo é o nome desse engenheiro, tá? E aí depois que o Parker foi embora, ele continuou trabalhando por aqui e um dos projetos que ele fez foi o de Maringá, tá? Então Maringá foi uma cidade projetada com essas influências da cidade de Jardim. E por conta disso ela tem um traçado muito interessante, pelo menos a sua parte original, né, a parte projetada pelo Macedo, tinha um traçado muito interessante que segue as características do terreno, se adapta, né, à topografia. E uma outra característica muito interessante da cidade, e essa foto ali da direita está aí por causa disso, é porque é uma cidade extremamente arborizada. A cidade que foi criada num lugar que era originalmente floresta, né? Ela teve realmente um trabalho de arborização muito interessante, muito bem feito, tá? E é uma cidade repleta de árvores e isso aí influi muito na vida dos cidadãos. E especialmente influenciou muito na minha infância. Então eu vivi a minha infância e o começo da minha adolescência numa cidade que não foi projetada segundo os cânones, né, do padrão modernista, uma cidade que não era modernista em hipótese alguma, e não tinha realmente nenhuma característica nesse sentido, tá? Não tinha também grandes prédios, construções modernistas, sequer tinha grandes edifícios na cidade, era tudo muito baixo, muito pequeno, né? E muita árvore, e isso realmente foi deixou um traço característico na minha personalidade de gostar muito de árvore, de natureza, mas especialmente gostar de cidades onde esse contato da cidade com a natureza ele é muito bem resolvido, muito intenso. Tá? Isso deixou uma marca profunda em mim. Muito bem. Quando eu saí de Maringá, eu saí para fazer precisamente uma graduação em arquitetura. Tá? Fui estudar arquitetura
E o que foi a minha graduação, né? Aí do lado esquerdo temos duas fotos ali que dizem exatamente o que foi a minha graduação. Foi uma faculdade onde só se ensinava isso aí, Bauhaus, Mies van der Rohe, Le Corbusier, modernismo, modernismo, modernismo. Tá? Até lá pelo final do segundo ano, mais ou menos, de faculdade, nunca tinha sido mostrado para nós, para os alunos, nada que não fosse modernismo. Tá? E isso me desagradava profundamente, embora eu não soubesse exatamente o que poderia ser uma alternativa para isso aí, eu sabia que eu não gostava nada e eu estava a ponto de desistir da faculdade de arquitetura quando eu tive a sorte de ter um professor que nos apresentou, enfim, um monte de coisa que não era modernismo, especialmente o Gaudí, que eu conheci nessa época através desse professor, mas não apenas Gaudí, ele mostrou para a gente um monte de exemplos, né, de arquitetura não modernista pelo mundo. Aí foi uma abertura de fronteiras, assim, uma abertura mental para mim. Eu vi que existia, sim, uma possibilidade de ser arquiteto e não ser modernista. Tá? E aí, o restante da graduação foi um pouco sofrido, porque o que se esperava na faculdade e o que continuou sendo ensinado na faculdade era modernismo, tá? Eu também tive sorte de ter um professor muito bom de patrimônio, né, de história da arquitetura. Então aí se abriram alguns horizontes para mim, tá? E desde 89, então, eu estou trabalhando como arquiteto. Nesse tempo eu já fiz mais de 700 projetos e obras, tá? De todo tipo de projeto e obra que se possa imaginar. Residencial, comercial, industrial, institucional. Já trabalhei com patrimônio, já fiz paisagismo, já fiz planejamento urbano, tudo que se possa imaginar. Reforma, construção, projetos novos, revitalizações, literalmente tudo que existe no mercado para um arquiteto autônomo trabalhar, eu já trabalhei. Mas sempre fora do centro do campo. Nós vamos ver já na primeira aula exatamente o que é o campo, tá? Eu sempre tive na periferia do campo, tanto fisicamente, né? Porque assim, eu já morava num lugar meio periférico em relação à própria situação do Brasil, né? Nunca morei nos grandes centros e tal. E depois disso, depois de graduado, eu vim morar num lugar muito mais periférico. Embora eu more perto de uma cidade relativamente grande, para os padrões brasileiros não é tanto, mas até é uma capital do estado e tal, eu moro perto, só que eu moro numa microcidade de 4.000 habitantes. Então, assim, é até meio impressionante que eu tenha conseguido trabalhar minha vida toda de arquiteto morando aqui, mas consegui, fiz um monte de coisa e preferi permanecer fora do centro do campo e fora do centro físico, vamos dizer assim, né? Das aglomerações, tá? Eu gosto de morar num lugar pequeno e preferi, então, uma certa obscuridade profissional, tá? Relativa, né? Mas, mesmo assim, produzi muito e continuo produzindo até hoje, tá? E isso me dá, se não uma autoridade específica, né? Mas realmente, assim, demonstra uma larga experiência de, né, muitos anos, mais de 30 anos projetando e construindo, tá? Aí houve um certo momento onde eu, insatisfeito com apenas, enfim, trabalhar como arquiteto e tal, e diante de algumas questões que para mim eram muito importantes, eu quis voltar a estudar, tá? E voltei a estudar. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, qual era a grande questão que me incomodava, assim, que me chamava a atenção? Era especialmente como é que era possível o modernismo ter conseguido se impor como uma força hegemônica no mundo inteiro, tá? Sendo uma arquitetura tão feia, tão desumana, tão carente de qualidades assim humanas propriamente, né? Uma arquitetura mecanicista, desumana, antinatural. Como é que isso era possível, tá?
Então, quando eu fiz o mestrado, eu fui lá na História, no departamento de História, e eu fui estudar como é que a arquitetura moderna entrou no Brasil. Tá? Como é que ela se conseguiu o seu espaço. Tá? E eu estudei então a história desse prédio que está na foto aí. Tá? É um prédio que era sede de um ministério. Eu vou falar disso mais para frente aí no curso um pouco. Tá? Não é o tema aqui agora, mas, enfim, foi feito pelos modernistas numa época em que o modernismo ainda não dominava. Tá? E eu estudei isso, foi muito importante para mim entender esse processo, e aí realmente muita coisa começou a ficar clara para mim, tá? Sobre essa dominação modernista. Tá? Depois disso, por gostar muito de estudar e por arquitetura ser um tema de paixão meu, eu continuei estudando por conta própria e tal, e desenvolvendo algumas linhas, vamos dizer assim, de pesquisa que eu tinha iniciado aí no mestrado. Tá? O que culminou num doutorado. Tá? Eu fui fazer um doutorado algum tempo depois de ter terminado o mestrado, só que o doutorado já foi um doutorado diferente. Eu já estava muito mais, digamos assim, consciente da problemática que realmente me interessava, que eu queria estudar. Mas, por outro lado, eu sabia que a arquitetura moderna continuava sendo um tema importante para mim, esse entendimento. Né? Então, eu fiz um doutorado que, basicamente, ele tem três temas, assim, três linhas de pensamento que se entrelaçam. Tá? Primeiro, ele é um doutorado sobre epistemologia do patrimônio. Tá? O sentido mesmo dos conceitos, do próprio patrimônio. Tá? Estudei isso para entender como é que como é que se dá o contraponto precisamente do moderno com o patrimônio. Tá? A contraposição entre o modernismo e o patrimônio. Estudei mais a fundo como é que a arquitetura moderna foi pensada, na verdade, como uma ferramenta de dominação. Tá? E tudo isso culminando na criação de um conceito que eu criei no meu doutorado, tá? Que eu apresento lá na minha tese, que eu vou falar um pouco dele aqui no curso, mas também não vou me aprofundar porque não é esse o tema do curso, que foi o conceito de sustentabilidade simbólica. Tá? Enfim, os dois, tanto o mestrado quanto o doutorado, resultaram em produções interessantes que foram censuradas pela academia. Tá? No meu mestrado, eu tive uma grande parte da minha dissertação literalmente censurada e tive que deixar de fora da dissertação final, né, por conta dessa oposição que meu orientador fez explicitamente às minhas críticas ao modernismo. Tá? E no doutorado isso voltou a acontecer. Então, mais da metade do material que eu tinha escrito como tese, né, para o meu doutorado, foi literalmente censurado, tá? Pelo meu orientador, mas enfim, pela academia, né? Não vejo nem isso aí como uma coisa pessoal. Tá? Por quê? Porque o meu trabalho desafia precisamente o centro do campo, que é o modernismo. Tá? Meu trabalho é uma crítica, é um desafio, de certa forma, né, ao modernismo, a essa instituição hegemônica, e por isso, evidentemente, que o campo não aceita esse tipo de coisa. E, enfim, meu trabalho foi censurado. Depois eu publiquei isso de maneira independente, assim, apenas para que não se perdesse, né? Porque, na verdade, não tem repercussão nenhuma. Eu nunca tive, assim, meios de fazer com que isso se difundisse mais. Enfim, se alguém tiver interesse, que esteja aqui tentando entender a arquitetura, tiver interesse em se aprofundar em alguma dessas coisas, esse material está disponível na internet, tá? Em português, mas está disponível. Enfim, e diante disso tudo, eu, com todo esse estudo e com toda essa experiência, eu me dei conta de uma coisa muito séria. Pouca gente entende a arquitetura, entende o seu significado. Inclusive porque esses temas, como eu falei, do porquê que a arquitetura moderna é uma ferramenta de dominação, isso é um tema que não está sendo discutido largamente
nas esferas públicas. Tá? A academia não faz isso. Tá? E mesmo em todos as redes sociais, os canais do YouTube que eu conheço e tal, quando eu vejo alguém se aventurando assim por temas de arquitetura, na verdade ninguém vai a fundo nas questões que eu vou abordar aqui. Por isso eu achei importante abordá-las. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, um documentário como aquele do Roger Scruton, né? Why Beauty Matters, porque a beleza importa, né? que também está disponível aí no YouTube, para quem quiser, produzido pela BBC, um documentário muito bacana, muito legal, gosto do trabalho do Scruton, e dos livros também dele, né? Mas a gente vai perceber que uma grande parte dessa discussão que eu faço aqui sobre modernismo, sobre esse papel da arquitetura como ferramenta de dominação, ela não aparece, tá? Ela simplesmente é, digamos assim, deixada de lado, tá? Ou não é abordada, não chega a ser abordada, tá? E esse é um exemplo, né? Falei do Scruton, mas tem muitos outros, tá? Tem gente boa por aí falando sobre questões de estética, falando sobre arquitetura, inclusive, mas que não aborda as questões da mesma maneira que eu abordo, porque, na minha opinião, de fato, não entende a arquitetura, não entende a situação da arquitetura hoje, tá? Em que pé que ela está. Então, achei que seria importante ajudar quem queira entender a arquitetura, explicando algumas coisas aqui. É um curso bem básico, né? Que abre caminhos, não é um curso para encerrar, tipo, não é a última coisa que alguém possa ver para entender a arquitetura. Eu imagino que deveria ser a primeira, tá? Primeira nesse novo caminho, eu quero dizer, né? E uma coisa importante a notar aqui é que esse curso foi feito para qualquer pessoa que queira entender arquitetura. Não é um curso para arquiteto, tá? Especialmente, ele não é um curso para ensinar a fazer arquitetura, projetar. Isso não é tocado aqui em nenhum momento, tá? É para entender mesmo. Mas é claro que para fazer arquitetura é necessário entender. Então também seria um primeiro passo nessa direção para quem queira eventualmente se aventurar nesse universo aí. É interessante. Mas serve para todo mundo que simplesmente queira entender o mundo ao seu redor. Tá? Queira compreender por que o nosso mundo ficou tão feio. Daí vocês vão ver o mote desse curso, né? Inclui isso, né? Por que o nosso mundo ficou tão feio? É importante entender a arquitetura para entender isso. Como é que isso aconteceu? Tá? E sobre os arquitetos, né? Eu falei que esse curso não é para arquitetos, é para todo mundo. Mas eu diria o seguinte, ele é importante para quem queira entender arquitetura, mesmo se você for arquiteto, tá? Porque hoje os arquitetos têm um grande problema para entender arquitetura. Eu acho que quem menos entende de arquitetura hoje, genericamente, claro que eu estou generalizando muito, né, de maneira muito simplificada, mas são os arquitetos. Por quê? Porque eles são formados pela academia, eles são formados por aquilo que o campo define como importante e interessante, ou seja, quase tudo que é importante para compreender, para entender a arquitetura, é deixado de lado no ensino da arquitetura. Então a mente dos arquitetos é formatada de uma tal maneira que eles sabem fazer só uma coisa, basicamente a arquitetura moderna. E eles, consequentemente, não entendem nada de arquitetura. Tá? Evidentemente, tem gente que sai dessa prisão mental, ainda bem, mas não é a maioria, pelo contrário, é pouquíssima gente, e eu tenho a impressão, pelo contato que eu tenho com a academia, né, que cada vez menos tem gente preparada para entender a arquitetura fora da prisão mental do modernismo. Tá? Então, como eu estava falando antes, esse é o mote do curso que vocês vão ver aí, todas as aulas vai aparecer no comecinho. Entenda a arquitetura, ele está voltado para a gente entender por que o nosso mundo ficou tão feio. Como a arquitetura moderna se tornou a maior ferramenta de dominação. Tá? E quando eu digo a maior, é porque realmente é a maior, porque está em todos os lugares, no mundo inteiro. Ela literalmente nos contém,
A gente está dentro da arquitetura moderna, a gente está envolto por ela praticamente a vida toda, tá? E de maneira muito que atinge muito o nosso subconsciente, tá? Porque a gente não tem isso conscientizado plenamente desse papel da arquitetura. Então a gente vive dentro de prédios e vive em cidades onde essa coisa horrível do modernismo está presente o tempo todo e a gente não pode escapar disso aí. A gente consegue escapar de ver, por exemplo, quadros de arte moderna abstrata, vamos supor. Claro, é só você não ver, é fácil até. Tá? Ou você consegue talvez viver a vida inteira sem nunca ter ouvido uma música do Stockhausen. Tá? Mas você não consegue viver, mesmo quem mora em cidades históricas, tá? Vai sair dessa cidade algum dia. É muito difícil encontrar, embora ainda exista, cidades históricas onde não tenha nenhum exemplo modernista. É raríssimo isso, mas ainda existe. Ainda existe. Eu conheci alguma coisa na Europa, tá? De cidades que ainda são preservadas mesmo no seu formato antigo. Mas é muito pouco, existem muito poucas cidades que não foram violentadas mesmo, né, por alguma intervenção modernista, alguma construção modernista. A maioria foi extremamente violentada. Tá? Então mesmo cidades maravilhosas, como por exemplo Barcelona, Veneza, tá? Quem chega em Veneza, entra em Veneza por uma estação ferroviária modernista, para depois ir ter contato com a cidade. Tá? Então, por sorte, pouquíssima coisa da cidade foi destruída e transformada em modernismo. Mas assim, quem for ver o portão da Faculdade de Arquitetura de Veneza, em pleno centro histórico de Veneza, é uma verdadeira violência, um estupro modernista, tá? Feito contra Veneza e contra nós todos. Tá? É uma agressão à humanidade aquilo que foi feito ali. Tá? Então vejam, que isso que é uma cidade maravilhosa. Quem dirá Roma, ou como eu já falei, Barcelona, ou tantas outras, né? Paris, enfim, Amsterdã, tantas e tantas outras cidades, Londres, meu Deus do céu, o que fizeram com Londres, né? São tantas, Milão, nossa, praticamente todas as cidades foram agredidas, violentadas com isso, com o modernismo, enfim, né? Então, é a maior ferramenta de dominação porque ela se espalhou por todos os lugares e você não consegue escapar disso na sua vida, tá? Isso para quem tem sorte de viver ou pelo menos conviver com esses lugares maravilhosos que eu citei. Mas quem vive, por exemplo, no Brasil, praticamente não tem escapatória em momento nenhum da sua vida, tá? Bom, mas esse curso não é só crítica e não é só sobre um mundo feio, porque eu vou terminar falando também do que fazer para melhorar as cidades com o quê? Com a sustentabilidade simbólica, que, como eu disse, eu vou explicar, pelo menos assim, brevemente, do que se trata, tá? Porque as cidades, nossas cidades, a nossa arquitetura tem saída, tem futuro, tá? Tem escapatória e esse curso também serve para isso, para a gente indicar alguns caminhos assim e dar uma esperança para todo mundo de que o mundo pode ser bem mais bonito, bem melhor, tá? Com a intervenção dos arquitetos, dos urbanistas e de todas as outras pessoas que também devem intervir nesse campo. Tá? Então, como é que vai ser o curso? Tá? Como é que o curso está estruturado? Tá? Eu fiz esse curso pensando em mais ou menos como é que é um curso, assim, uma disciplina que se dá num curso de mestrado aqui no Brasil, pelo menos é assim. Você faz uma disciplina aí num semestre, tá? Em geral você tem aí alguma coisa como umas 14, 16 semanas de aula, tá? Cada semana você tem uma aula, tal, de aí 2, 3 horas, 4 horas, depende da disciplina, mas você tem normalmente uma apresentação, que seja do professor ou de algum seminário, de algum aluno, e depois um debate, uma discussão. Aqui o curso tem as apresentações, a gente não tem como fazer essa discussão, evidentemente, porque é um curso gravado, mas lá no final, na conclusão do curso, eu vou apresentar aí um
e-mail, tá, através do qual as pessoas vão poder se comunicar comigo e tirar alguma dúvida eventualmente, ou enfim, propor algum aprofundamento de algum tema. E claro, eu só vou me dar o trabalho de enfim, me dedicar a ler e ter alguma resposta para e-mails que sejam realmente interessantes, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai me ofender, vai me xingar pelo que eu vou falar no curso, mas isso aí é normal, tá? Eu já estou acostumado. Então, assim, se alguém realmente quiser debater ou aprofundar algum tema, eu vou deixar um e-mail no final e todo mundo vai ser livre para fazer isso. E aquilo que tiver lógica, tiver cabimento, eu vou responder, ok? Então, a estrutura do curso, voltando. A primeira parte são 3 aulas, que é aquilo que eu chamei de aspectos de base, tá? Eu vou trabalhar algumas noções, alguns conceitos e tal, que são necessários para que a gente possa, enfim, entender o que vai ser falado depois, tá? Então, a primeira aula, eu vou falar sobre a teoria dos campos e o campo da arquitetura. A teoria dos campos é uma teoria do Pierre Bourdieu, sociólogo francês. Tá? Eu vou explicar também o que é essa teoria dos campos, o que é um campo. Tá? E por que eu começo o curso com isso? Porque essa noção, esse conhecimento de campo é fundamental para entender todo o resto. Tá? Quando a gente entender o que é campo, como é que o campo funciona, a gente vai entender um monte de fenômeno estranho que acontece na arquitetura, mas que acontece nas artes, que acontece em todos os campos, na verdade, da vida social, que se a gente não entende como é que os campos funcionam, às vezes a gente não consegue decifrar isso. Tá? Depois, na segunda aula, eu vou falar sobre a questão dos estilos. O que é um estilo arquitetônico? Quais são os estilos que existem ou não existem? Existe isso de estilo? Aquela divisão, normalmente, que os manuais de estilo ensinam, ela é coerente? Ela tem algum sentido? Ou ela é uma invenção? Ou ela é apenas um recurso assim, didático? Enfim, nós vamos falar sobre isso, tá? E entendendo então o que é um estilo, como é que a gente pode caracterizar um estilo, a gente vai falar do estilo arquitetura moderna. Tá? Na terceira aula a gente vai explicar o que é arquitetura moderna, como que a gente reconhece e por que a arquitetura moderna se distingue dos outros estilos, dos outros tipos de arquitetura, por que essa distinção é importante. Tá? Superados então esses conceitos de base, nós vamos para a parte 2, que são mais 9 aulas. Tá? Então, na aula 4, nós vamos falar sobre a ruptura modernista. Quer dizer, o modernismo, quando ele se introduz na vida social, ele se introduz através de uma ruptura, com vários fatores importantes, tá? E realmente ele quebra a continuidade histórica que existia na arquitetura, de fato, há milênios. Tá? Eu vou explicar como que essa ruptura se dá e por que é importante entender essa ruptura. Na aula 5 eu vou falar sobre a hegemonia modernista, quer dizer, como é que o modernismo em si, né, a arquitetura moderna, ela consegue atingir a hegemonia no campo e, consequentemente, uma hegemonia social. Né? Como é que esse processo se deu? Né? E por que é importante essa hegemonia? Na aula 6, eu vou, já a gente sabendo que a hegemonia modernista foi conquistada e tal, a gente vai então estudar um pouco das propostas teóricas do modernismo. Como que os modernistas lá no começo do século XX fizeram propostas teóricas que deram sustentação para o desenvolvimento dessa arquitetura aí, né? E dessa dominação. Tá? Depois das propostas teóricas dos primeiros modernistas, na aula 7 nós vamos ver o que eu chamo de construção intelectual, que são literalmente alguns intelectuais que vão fazer um trabalho de construir um discurso justificador do modernismo. Tá? Eles tinham que ter uma justificativa por isso, porque é uma arquitetura que não se justifica por si só. Ela precisa de uma retórica, de um discurso que a acompanhe, que a justifique. Então, na aula 7, nós vamos ver como é que um intelectual faz essa construção intelectual então, do modernismo antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, antes da hegemonia mundial.
E na aula 8 nós vamos ver a construção intelectual do modernismo depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando o modernismo vai conquistando literalmente o mundo todo, tá? Vai impondo a sua hegemonia, e como é que alguns intelectuais então vão transformar esses discursos aí para continuar justificando o modernismo, mas também para continuar, enfim, mantendo suas posições no campo. Toda essa luta simbólica do campo ela vai ser travada aí através desses discursos intelectuais. Tá? Na aula 9, nós vamos ver, já depois que o modernismo passa por aquilo que a gente pode chamar assim do seu auge, tá? Existe uma crise realmente que se instaura no campo, porque o modernismo começa a ter dificuldades para se manter hegemônico, porque o questionamento, né, começa a ser muito grande, assim, o desagrado das pessoas começa a ser muito grande, muito presente. Então, os modernistas eles vão construir um discurso de revisão modernista, tá? Que eu chamo de revisionismo, que vai dar origem a algumas coisas como pós-modernismo e coisas do tipo. Tá? Na aula 10, então, voltando aqui, tá? Basicamente até na aula 9, eu vou falar de como que o modernismo se construiu ao longo do século XX inteirinho. Tá? Na aula 10 eu vou apresentar outras visões, outras produções, tá? Gente que fez outros tipos de arquitetura, que são os não modernos, a princípio, ou seja, aqueles que não aderiram ao modernismo já desde lá do final do século XIX, começo do século XX. Tá? Tem vários exemplos disso. E o que eu chamo de antimodernos são alguns arquitetos e intelectuais e artistas que vão literalmente fazer um trabalho contra o modernismo. Tá? Explicitamente, né? Porque, afinal de contas, apesar de que eles conquistaram a hegemonia no campo, mas eles não conquistaram o mundo, né? O mundo continuou e a vida social continuou, a vida das pessoas continuou e muita gente sempre recusou e continua recusando o modernismo, tá? Então eles nunca venceram tudo, totalmente. E jamais vencerão, claro. Na aula 11 eu vou falar então de alguns fenômenos do modernismo no campo, tá? Como é que se manifestaram alguns fenômenos dentro do campo no âmbito do modernismo, tá? Eu vou falar de concursos de projetos, tá? Que os modernistas perderam e outros que os modernistas venceram. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles usaram esses concursos para primeiro conquistar o centro do campo e depois se manter nele, tá? E na aula 12 eu vou falar sobre modernismo e propaganda, tá? Porque a propaganda, as técnicas mesmo de propaganda, de lavagem cerebral, de engenharia social, sempre foram importantíssimas nesse processo de conquista do modernismo. Conquista do campo primeiro e conquista do mundo mesmo, né? Depois, tá? Aí, essa é a aula que, vamos dizer assim, encerra o curso, tá? Depois disso nós temos uma conclusão mesmo, que é uma síntese geral do curso, é bem breve também, que tem no final. E para quem se interessar, lá no final do curso eu vou deixar um videozinho onde vai ter um material bibliográfico básico também, tá? Não é aqui a bibliografia de um doutorado, mas assim, quem tem interesse em, primeiro, ver de onde que eu tirei um monte de coisa que eu afirmo e que eu sei também, foi também tirado de livros, não é só da minha experiência, lógico, trabalhando como arquiteto. Além do meu mestrado no doutorado, eu tenho uma grande biblioteca de livros sobre arquitetura, urbanismo, arte, estética, filosofia, enfim, uma biblioteca, da onde eu também tirei muito elemento para embasar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu penso. Tá? Então, eu vou deixar algumas coisas dessas indicadas aí na bibliografia. Quem tem interesse, é assim que vai terminar efetivamente o nosso curso. Ok? Então tá. Então, agora eu vou, encerrando aqui essa introdução, eu vou colocar um videozinho curtinho para vocês, tá?
que eu acho que é interessante, é importante, que também dá uma quebrada um pouco nessa coisa da importância, né, dos arquitetos e tal. E principalmente porque um monte de gente durante toda a minha vida já falou para mim quando eu disse assim, o que você faz? Eu sou arquiteto. Ah, que legal! Tá? Eu também acho legal, porque eu sou arquiteto, que eu gosto, mas assim, eu acho que as pessoas também têm uma visão assim um pouco romantizada, né? Então eu já vou começar aqui pondo esse videozinho para desromantizar um pouco esse negócio aí de ser arquiteto, ok? Então, muito obrigado, eu espero vocês para as nossas... Muito obrigado, eu espero vocês para as nossas aulas do curso Entenda Arquitetura e eu tenho certeza que quem fizer o curso, ou seja, assistir às aulas, se interessar pelos temas, prestar atenção nisso, isso é um curso, tá? Isso aqui não é um videozinho de diversão, embora qualquer um que queira apenas se divertir e apenas dar uma olhada no curso também não tem problema algum, tenho certeza que vai entender alguma coisa, mas é um curso voltado para quem quer entender, ou seja, tem que estudar. Não dá para entender um tema como esse sem estudar. E o curso está aí para isso. Eu dou todo o material, tá? Explico tudo. A pessoa que se interessar vai conseguir realmente entender arquitetura. Tá bom? Espero vocês para as aulas então. Um abraço. Pero eso hay que entenderlo, uno tiene que discernirlo, uno tiene que buscar su propio ejemplo, es decir, pues es evidente, naces y te empiezan a hablar y acabas hablando lo que te hablan, acabas haciendo de las posibilidades que ves que puedes hacer, ¿qué puedes hacer? O eres abogado, o eres esto, o eres esto, o eres esto, y si no quieres estudiar, pues eres o carpintero, ya está, más o menos ya está, las profesiones nuevas estas, ¿no? De lo que sea, ¿no? No quiero meterme con nadie, pero todas son estupideces, ¿no? Cuando le digo a los arquitectos o los médicos, eso es un hobby. ¿Pero qué dices? ¿Ser médico? ¿Ir a estudiar medicina? ¿Derecho? Eso es un puto hobby de mierda encima, ¿no? ¿Arquitectura? ¿Pero cómo que un hobby? Es que no creo que... Para mí no llega ni a hobby. O sea, para mí es hacer imbécil permanentemente, ¿no? O sea, estudiar arquitectura y ver las ciudades y no avanzáis, ¿no? Siempre los mismos edificios, ¿no podéis hacer otros? Y si hacéis otros son carísimos y súper egocéntricos y para millonarios. ¿Qué pasa? ¿Que no podéis diseñar a buen precio? ¿Son cortos o qué? No. Entonces, no. Es como el Titicaca, que estaban ahí sentados todos los hippies haciendo pulseritas y mierdas, ¿no? Porque solo hacen que mierdas. Con todo cariño, ¿no? Iba pasando siempre por la misma calle y todos ahí. Con las uñas, los pelos sin dormir. Le digo, oye, y todos hacéis lo mismo aquí, ¿no? La misma pulserita, el mismo anillo. Venga de la India, venga del Japón, me da igual. Todo lo mismo, darle vuelta a un hierrito o la de esto. Digo, no podéis hacer otra cosa, ¿qué? Lleváis años haciendo lo mismo, tío. ¿Sabéis si hacéis algo mejor? Tío, si me mira. ¿Tengo razón o no? Estoy harto, tío. Hacer otra cosa para que os compre. Voy a comprar la misma mierda. ¿No te das cuenta que siempre queréis vender lo mismo? Todos hemos tenido pulseras estas de mierda. Las hemos tirado. Otra pulsera. Tan aburrida en mi vida que me tengo que comprar otra pulsera de mierda para que mi vida sea diferente y ponerme otra pulsera otra vez. Me puse una a los 20, una a los 30, una a los 40, una a los 50. Y iban aún con pulseras de mierda estas. No podéis diseñar nada más, ¿no? No podéis. Hay un límite en la mente. Ni los imbéciles de los arquitectos pueden diseñar algo nuevo, ni los de la ropa, ni los de los vestidos de novia, ni los de... Nadie puede... Han llegado a un tope. Un tope en la materia. No pueden más. ¿Por qué? Porque el programa no baja más. Está cerrado. No hay más. Ya estamos al final.